Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa é uma série chamada Fundamentos da Influência. Em 2011, quando eu estava noivo, eu comprei uma Bíblia para mim e uma para minha noiva de presente. E essa Bíblia tinha alguns comentários de John Maxwell no rodapé que às vezes alugavam um triplex na minha cabeça. Quando um daqueles comentários saltava aos meus olhos ou ressoava dentro de mim, eu escrevia no caderno. E esses dias eu estava organizando algumas gavetas aqui e eu encontrei esse caderno e agora eu quero compartilhar com você nessa série sobre influência os insights que eu tive através desses comentários do John Maxwell. Olha que interessante, os sociólogos dizem que até mesmo as pessoas mais introvertidas influenciaram em média 10 mil pessoas durante sua vida. Pensa nisso, alguém que nem está tentando exercer influência, ainda assim impactará a muitos. Agora imagina comigo alguém que tem a intenção de influenciar. E hoje em dia, a maioria das pessoas não acredita que é capaz de causar um impacto positivo no mundo que vive. Até mesmo alguns pastores pensam assim. A Barna Research Group relatou que 95% dos pastores americanos acreditam não ter o dom da liderança. E eles também afirmaram nessa pesquisa que não se sentem devidamente preparados. A verdade é que poucas pessoas podem ser consideradas líderes natos, mas qualquer um tem um potencial. Todos nós temos potencial para exercer influência, para compartilhar um ponto de vista, para liderar a nós mesmos, e o universo é amistoso. Então você pode aumentar a sua capacidade caso você não se sinta devidamente preparado para exercer influência. Cada um de nós tem o potencial de alcançar na vida a extensão da nossa capacidade de se desenvolver. E quando eu falo potencial é porque você pode escolher enterrar ou ampliar essa capacidade. Capacidade de quê? Capacidade de ser uma faísca, de ajudar o outro a enxergar benefícios, de ajudar o outro a enxergar vantagem, oportunidade, solução. E nós já fazemos isso no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Nós influenciamos os nossos filhos com as vantagens de uma vida de honestidade, com uma vida de bondade. Nós influenciamos os nossos familiares com as nossas ideias. Nós influenciamos a educação nas escolas. Na profissão, nós vendemos nossas horas, nós vendemos a nossos funcionários a ideia de serem pessoas melhores. Então, no nosso dia a dia, nós já estamos vendendo um ponto de vista, nós já estamos influenciando, nós já estamos ajudando o outro a enxergar o que nós enxergamos. Inclusive, até na forma como nós nos apresentamos. Como, por exemplo, no namoro, nós estamos nos vendendo, nós estamos influenciando, estamos mostrando nossas qualidades, vendendo esperança, vendendo expectativa futura e assim por diante. Então, eu quero compartilhar a tela com vocês aqui agora, para a gente começar a falar sobre os fundamentos da influência. Definição. O Oswald Sanders tem uma definição que eu gosto muito, que ele consegue pegar toda a ideia do que é influenciar em uma única frase, em uma frase curta, que é a seguinte frase: liderança é influência e influência é liderar. Ele não poderia ter descrevido melhor, ele resumiu muito bem numa única frase. Então eu gosto desse conceito que Oswald Sanders traz, que liderar é influenciar e influenciar é exercer liderança. E qual que é a fonte que nós vamos estar usando nessa série Fundamentos da Influência? Nós estaremos usando os ensinamentos de John Maxwell, que já escreveu vários livros, entre eles quero citar alguns: Liderando em Tempos Difíceis, Como Ser Influente, Capacidade Sem Limites, Sucesso é uma Escolha, Trabalho em Equipe, Faça o Hoje Valer a Pena, Às vezes você ganha, às vezes você aprende, e Como Pessoas Bem-Sucedidas Pensam. Então essa é a fonte que nós estaremos usando nessa série Fundamentos da Influência. E qual é a referência que nós usaremos? Nós vamos usar como referência 66 livros escritos por mais de 40 autores ao longo de 1.600 anos. Então, estaremos usando como referência um livro de princípios, um livro que já foi testado, validado e aprovado pelo tempo. E uma curiosidade sobre esse livro, essa coletânea de livros que nós usaremos como referência, é que ele foi escrito em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Foi escrito em 3 continentes: Ásia, África e Europa. E os autores escreveram mesmo apesar de não se conhecerem, os autores escreveram mais de 63.779 referências cruzadas, mesmo sem se conhecerem. Olha esse gráfico aqui que ilustra bem isso. Desde o primeiro autor até o último autor, desde o primeiro livro até o último livro, várias referências cruzadas que não se contradizem, mas se complementam. Os autores escreveram essas referências cruzadas mesmo sem se conhecerem ao longo do tempo, escrito em vários idiomas diferentes, em continentes diferentes, e mesmo assim ela não se contradiz hora nenhuma. Então esse é o livro,
Essa é a coletânea de livros que nós usaremos como referência. E onde tudo começou? Onde começou a influência? Onde começou a questão de liderança? Tudo começa com Deus, que Ele é o líder por excelência. Ele foi o primeiro e Deus sempre toma a iniciativa. Ele iniciou a criação do universo, Ele iniciou o nascimento de nossa espécie, Ele iniciou o processo de redenção. Deus sempre, ao longo da história, sempre expõe o seu plano e sempre expõe a sua visão. Deus sempre leva outros consigo, Ele sempre exerce influência. Ele é o líder por excelência. E nós nascemos para exercer influência. Nós somos nascidos para influenciar. Na oração de Jesus, que Jesus fez em João 17, ele orou que nós fôssemos um com Deus, assim como Ele é um com Deus. Então, somos nós com Deus. E os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso está escrito em Salmo 115. E em Gênesis 1, capítulo 26, está escrito que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, o fato de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus significa que nós fomos criados para liderar. Nós fomos criados para ser como Ele é. E tudo começou com Ele. Olha só, depois que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, Ele acrescenta que tenha Ele domínio. Então, uma das maneiras de refletirmos a imagem de Deus é pela liderança. No versículo 27, ele diz, Deus ordenou que tanto o homem quanto a mulher tivesse domínio. Então, tanto o homem bem como a mulher recebem habilidade, recebem autoridade, recebem o potencial de exercer liderança, de exercer influência. E no versículo 28, devemos governar a terra nas 3 esferas, céu, terra e mar, corpo, alma e espírito. Nós devemos governar sobre a terra e influenciar as pessoas. Você tem um tempero, você tem um sabor, você tem uma autenticidade, um jeito só seu de ser, um jeito só seu de ver a vida, um jeito só seu de se comunicar. Então você deve usar isso a seu favor e ser luz, andar pelo caminho e apontar o caminho para outros, porque está escrito em Mateus 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o quarto ponto, todos nós devemos servir uns aos outros nas áreas de nossos talentos e do nosso propósito. Deus criou todas as coisas para um propósito. O nosso propósito geral é liderar, exercer influência, mas cada um de nós deve nos perguntar e perguntar a Deus, qual é o meu propósito específico? E o quinto ponto, a liderança de cada pessoa ela é melhor exercida na área de seu talento. Então, quando nós descobrimos os nossos talentos, naturalmente, nós lideraremos naquelas áreas onde somos mais produtivos, mais intuitivos, sentimos-nos mais confortáveis e exercemos mais influência e nos sentimos mais satisfeitos. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre os fundamentos da influência, a definição, a fonte, qual é a referência que nós usaremos nessa série e onde tudo começou. Então, se você gostou, deixe o seu like e ative as notificações para que você seja notificado quando a próxima aula estiver disponível.